A termoquímica é a área da ciência que vai estudar o calor envolvido nas reações químicas. Bora começar então a revisão de termoquímica. Como a gente já havia dito, então, a termoquímica estuda o calor envolvido aqui nas reações. Bom, é claro que é importante a gente ressaltar o que é o calor. O calor é um tipo de energia e se encontra em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Temperatura está envolvido ou diretamente relacionado com o grau de agitação das partículas. Quanto maior a temperatura, maior a agitação. Quanto menor a temperatura, menor a agitação. Então, se nós tivermos aqui, por exemplo, esse corpo à esquerda está numa temperatura de 100 graus Celsius e aqui à direita nós temos um corpo de 50 graus Celsius. Temos diferença de temperatura, então podemos falar que há uma diferença de graus de agitação. Aqui à esquerda estamos muito mais agitados e aqui à direita menos agitados, né? O que pinta entre eles? Pinta uma energia que flui do corpo de maior agitação para o de menor agitação. Essa energia aqui, em fluxo, em trânsito, é chamada justamente de calor. Não confunda então calor com temperatura. Calor é uma energia que flui do corpo de maior agitação, maior temperatura, para o corpo de menor temperatura ou agitação. Bom, nós vamos estudar dois tipos de processos. Os processos que são endotérmicos são aqueles que absorvem energia na forma de calor. Então imagine que aqui nós temos um sistema. Sistema é tudo aquilo que o cientista aí observa, tira medidas, faz testes e assim por diante, né? Se o processo ele está absorvendo energia na forma de calor, o calor ele vem do ambiente e vai para dentro do nosso sistema. Então aqui a gente pode falar que o conteúdo de energia dentro do sistema está aumentando, né? Por outro lado, nós temos sistemas ou processos que são exotérmicos, eles liberam energia na forma de calor. Então, se nós tivermos aqui um sistemão, de novo, né? Se o processo aqui dentro, né, desse sistema for exotérmico, nossa, que é horrível, deixa eu melhorar, sistema, né? Se ele for, então, exotérmico, o calor vai fluir de dentro para o sistema para fora, para o ambiente, né? Então ele está liberando energia na forma de calor. O conteúdo de energia dele está diminuindo. É importante ressaltar o tipo de sensação térmica que nós sentimos quando estivermos próximo desses sistemas endo e exotérmicos. Por exemplo, aqui a sensação térmica, se a gente encostar aqui, né, do lado de um sistema que é endotérmico, a sensação que nós temos é de resfriamento, né? É tipo encostar numa barra de metal. Lembra que os metais são ótimos, bons condutores de calor, né? Se a gente encosta a mão aqui, então ele começa a roubar calor da nossa mão e a sensação que a gente tem é de geladinho, está resfriando, porque ele está aí conduzindo calor, roubando calor da nossa mão. Por outro lado, se a gente estiver próximo de um sistema que libera energia na forma de calor, sistema exotérmico, como por exemplo são as queimas, traduzindo, um processo de combustão. Então a gente vai sentir aí o aquecimento. Se tiver próximo de uma fogueira, então queimando lenha lá, nós vamos sentir quentinho, beleza? Sensação aí de aquecimento. Dá uma olhadinha nessa questão da Unesp de 2011. Ele diz que diariamente podemos observar que reações químicas e fenômenos físicos implicam em variações de energia. Analise cada um dos seguintes processos sob pressão atmosférica. Nós temos a combustão completa do metano, CH4, produzindo CO2 e água. O derretimento de um iceberg e 3, o impacto de um tijolo no solo ao cair de uma altura H. Em relação aos processos analisados, pode-se afirmar que 1 é exotérmico, 2 e 3 são endotérmicos, 1 e 3 são exo. Bom, ele quer aí saber quem que é endo e qual que é exo, né? Se nós temos no processo 1 uma combustão, é claro que aqui nós temos um sistema que é exotérmico, ele libera energia na forma de calor. Um derretimento de iceberg, bom, eu nunca vi um iceberg derretendo, mas eu já vi um gelo, água no estado sólido, entrando em processo de fusão, água para o estado líquido, né? Então, ir do sólido para o líquido é um processo que absorve ou libera energia na forma de calor. O sólido, para se fundir, vai ter que absorver energia na forma de calor. Então, nós temos aqui um sistema endotérmico. E é o impacto de solo, né, do tijolo ao cair de uma altura H. Então, imagina que nós temos aqui um tijolo, olha que lindo esse nosso tijolo, né? E está a uma altura H aqui da superfície do solo. Quando ele chegar aqui no solo e impactar, a gente pode até escutar o barulho, né? Caiu. Então, consequentemente, ele está liberando alguma coisa. É claro, né? Aqui nós tínhamos energia potencial gravitacional que vai se transformando em energia cinética ao longo da queda e depois se transforma em outros tipos de energia. Uma delas, energia sonora, no impacto lá. Então, está liberando alguma coisa, é um processo exo. Então, podemos falar que 1 é exo, 2 é endo e o 3 também é exotérmico. Vamos ver aqui. Nós temos que 1 é exotérmico, fechou, né? Mas 2 e 3 são endo? Não, tá falso, né?
falso item A. No item B ele fala que 1 e 3 são exotérmicos. 1 e 3 exotérmicos, enquanto o 2 é endotérmico. Então, perfeito. O item B está corretíssimo. Beleza? Bem tranquilo, né? Só para a gente entender aí dos processos endo e exotérmicos, né? É claro que a gente vai trabalhar com um padrão físico-químico que chama entalpia, para a gente quantificar mesmo, saber qual é a quantidade de energia envolvida nos processos. A entalpia é dada pela letra H, que vem do inglês heat. Está aqui. Né? O que é a tal da entalpia? A entalpia é o conteúdo energético de um determinado sistema, a quantidade de energia mesmo que ele tem. E aí a gente viu que num sistema exotérmico, ele vai liberando energia, o seu conteúdo energético vai diminuindo. No sistema endotérmico, né, ele vai absorvendo energia do sistema, então o conteúdo energético dele vai aumentando. Se a gente comparar, por exemplo, ó, sólido, líquido e aqui vapor ou gás, nós temos as transformações, né? Fusão, vaporização, aqui liquefação e solidificação. Esses dois processos aqui de cima são processos endotérmicos, né? Enquanto os dois processos ali de baixo são processos que liberam energia na forma de calor, são exotérmicos. Sendo assim, se a gente pegar aqui da esquerda para a direita, nós estamos aumentando a entalpia, aumentando o conteúdo de energia. E aqui nós estamos, né, da direita para a esquerda, como ele está liberando, diminuindo o conteúdo energético, diminuindo a entalpia. Belezinha? Então tá aí. É claro que a entalpia, o H, é uma função de estado. O que seria uma função de estado? Né? Ela depende apenas dos estados final e inicial. É por isso que a gente não vai calcular H. A gente não consegue efetivamente calcular a entalpia do sistema. Não existe uma maquininha que calcule isso. Então a gente vai sempre calcular? A gente não, né? A gente vai calcular nos exercícios. Mas os físicos e os químicos calculam mesmo a variação da energia, o ΔH. Belezinha? Legal. O que mais? Nas reações químicas. Lembra que a gente falou dos processos. Existem processos que absorvem ou liberam. Agora a gente fala especificamente da química em termos de reações. A gente vai ter reações exotérmicas. Liberam energia na forma de calor. Vou colocar um exemplo aqui, ó. A e B. Se ele está liberando energia, nós temos que o calor ele está do lado dos produtos. A gente vai ler essa equação da seguinte maneira. Ó. O A transforma-se em B e por ser um processo exotérmico, então ele vai liberar junto com B, se libera lá do lado do produto, né? Então libera também energia na forma de calor. Então A produz B e produz calor, o processo é exotérmico. Como a gente viu, a gente pode calcular, né? Aliás, a gente pode inferir aqui em relação às entalpias. Entalpia do A, entalpia do B. Note que nessa reação o A conseguiu produzir o B, além disso conseguiu produzir calor. Então, o conteúdo energético, a entalpia do A, era superior em relação ao do B. A entalpia do A maior do que a do B. Sendo assim, a gente pode calcular o ΔH, final menos inicial, certo? Final aqui é a entalpia do B menos inicial, que é a entalpia do A. Bom, e aí? Como é que a gente vai calcular esse negócio, se a gente não tem valores? Vai ser maior, menor ou igual a zero esse troço aqui, né? Vamos chutar uns valores aqui, ó. Como a entalpia do A é maior, vamos chamar aqui de 100. E a entalpia do B é menor, né? Vou chamar aqui de 50. Fazendo as contas, ó, vai ser 50 menos 100. Então, isso daqui vai dar, né, um valor negativo. O ΔH é menor do que zero. Na verdade, todas as reações que são exotérmicas, elas vão apresentar um ΔH aí negativo, menor que zero. Então isso daqui a gente já pode dar uma bitoladinha. Você memoriza aí, né? Reações exotérmicas apresentam ΔH negativo. Do ponto de vista aí gráfico, a gente pode colocar esses valores aqui, né? Ou a equação aqui num gráfico. Ó, o gráfico de entalpia em ordem crescente. Quem tem maior conteúdo energético? O A. Então aí o A está aqui e o B tem menor conteúdo de energia. Você lembra que a seta, ó, a seta sempre aponta para o produto. Quem que é o produto aqui? É o A ou o B? É o B, né? Então, eu vou colocar a seta aqui apontando. Olha que reta. Nós temos aqui apontando para o B. Então, a gente pode falar que o ΔH aqui dessa reação. O que é o ΔH? Ó, a diferença de patamares energéticos entre o A e o B. Isso daqui é o nosso ΔH. O ΔH aqui é negativo. Seta está apontando para baixo, ΔH negativo. Um detalhe muito importante. Esta equação aqui ela pode ser reescrita. Vou reescrevê-la. Posso colocar assim ou posso fazer assim. Ó, A dando como produto B, ΔH menor do que zero. Então, são duas maneiras de escrever essa equação deste processo exotérmico. Não confunda aí esse mais aqui com o ΔH que é negativo. Quem tem sinal é o ΔH. Aqui nós estamos falando o A produziu B e calor. Aqui nós estamos falando A produz B, né? E tem um ΔH negativo. O processo é exotérmico. As duas estão falando que são exotérmicas, mas de modos aí
diferentes, tudo bem? Vamos para o processo então, ou para as reações químicas que são endotérmicas, absorve energia na forma de calor. Vou pegar aqui genericamente X e Y. Né? Nesse caso, se ela é endotérmica, então o calor vai ter que entrar na reação. Se vai ter que entrar, está do lado dos reagentes. Então, calor aí junta com o X para transformar-se no Y. Note que o X sozinho não tem entalpia, não tem energia para se transformar no Y. Então vamos pegar aqui as entalpias. Ó, entalpia de X e entalpia de Y. Né? Quem é maior, quem é menor? Perceba que nesse caso a gente pode também pensar de uma outra maneira. Se o X absorveu calor, esse calor ficou com quem? Ficou com o Y. Então o Y tem maior conteúdo energético do que o X. X tem menor conteúdo de energia em relação ao Y. Fazendo ΔH, que é o que nos importa mesmo, nós vamos ter entalpia final menos inicial. H do Y menos H aqui do X. E aí o ΔH, se ficar difícil, vai ser maior, menor ou igual a zero. Chuta os valores. Ó. Se aqui é maior, né, então vou chamar de 100 e aqui nós temos 50, pode ser? Então vai ser 100 menos 50, vai dar um valor positivo. Nós podemos falar, na verdade, que todas as reações que são reações do tipo endotérmicas têm o ΔH positivo. Então, ΔH aqui para as reações que são endotérmicas são maiores que zero. Como é que a gente reescreve essa equação, então? Ó? X dando com o produto Y, que apresenta um ΔH aí maior que zero. Tudo bem? Então, cuidado lá com o calor. O calor pode estar do lado do reagente se for endotérmico. O calor pode estar do lado do produto se for exotérmica. ΔH negativo, processo exo. ΔH positivo, processo endo. E graficamente, como é que fica? Olha lá, entalpia em ordem crescente. Quem tem maior conteúdo de energia aqui? É o Y, né? Então, ó, Y e aqui o X menor conteúdo de energia. A seta sempre aponta para o produto. Então, coloca apontando... Vou tentar apontar, ó, ficou até quieto, apontando aqui produto. O ΔH aqui, então, ele é positivo. Seta apontando para cima, o processo ele é endotérmico. Muito bom. Legal, né? Cuidado com só as maneiras de escrever as equações. Falando nisso, dá uma olhada nessa questão da Estadual do Ceará de 2014. Normalmente, uma reação química libera observe calor, jura? Esse processo é representado no seguinte diagrama. Está aqui, ó. Nós temos entalpia ou energia em ordem crescente, hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso, então formando aqui como produto a aguinha no seu estado líquido. E o calor é liberado. Claro, né? Nem precisava ter falado. Aqui ele está mostrando, ó, seta para baixo. Né? A gente já sabe que seta para baixo, o processo libera energia na forma de calor. Bom, com relação a esse processo, né? Deixa eu ver. Esse processo é representado no seguinte diagrama, considerando uma reação específica. Tá bom. Com relação a esse processo, assinale a equação química correta. Então, vamos escrever essa equação. A gente pode escrever assim, ó, os nossos reagentes, hidrogênio, certo? Gasoso, mais meio mol de O2 no seu estado gasoso, vai liberar como produto a água no seu estado líquido e calor. Né? Quanto? 68,3 quilocalorias. Podemos escrever dessa maneira, ou então a gente pode colocar lá, ó, hidrogênio gás, reage com meio mol de oxigênio também gás, e vai liberar como produto H2O, seu estado líquido. E o ΔH? Opa, aqui o ΔH menos, porque o processo é exotérmico. 68,3 né, quilocalorias aí de energia. Belezinha? Vamos procurar nas alternativas. Perceba que nas alternativas não tem ΔH, então vai ter que ser aqui a ideia de cima. Né? Então deixa-me ver. H2 mais meio de O2, dando H2O líquido, menos 68,3. Não é menos, é mais, né? O processo libera energia. Tá bom. E aqui deixa eu ver. Na letra B, água, menos 68,3 cacau, dando aí H2 mais meio de O2. Não, aqui ele inverteu a equação, né? Aí nós temos aqui água, certo? Líquida, dando H2 mais meio de O2. Ué, mas ele inverteu de novo a equação. A seta tem que apontar sempre para o produto, ó. Produto tá aqui. Então, ficamos mesmo com a letra D. H2 mais meio de O2 dando H2O no seu estado líquido, mais 68,3, como a gente tinha escrito aqui na primeira equação. Marca lá a alternativa, letra D de Dundum, viu? Podia aí dar uma confundida nas alternativas, né? Legal, vamos mais. Fatores que afetam o ΔH. São 3 fatores. O estado físico é um deles. Nós sabemos que a entalpia do sólido ela é menor que a entalpia do líquido, que é menor que a entalpia do gás. Então, a gente pode falar que o estado gasoso é o estado mais energético. Se nós estivermos aqui num patamar de energia, ó, tá aqui, né? Nós vamos ter, então, o gás aqui em cima,
né? O líquido sempre no meio do caminho e o sólido de menor entalpia. A entalpia do sólido é menor que a do líquido, que é menor que do gás. Que mais? A quantidade de matéria, né? Se a gente queimar, vamos pegar uma ideia, eu queimar um graveto, libera uma certa quantidade de energia. Queimei um fósforo, liberou uma certa quantidade de energia. Agora, se eu queimar, sei lá, um montão de graveto, uma árvore inteira, libera muito mais energia, né? Se eu quiser solidificar água, então, sei lá, vou fazer cubinhos de gelo. Então, tem um processo aí que vai requerer uma certa quantidade de energia. Agora, se eu quiser solidificar uma caixa d'água, aí vai ser muito mais energia. Quantidade de matéria, né? Digamos dessa maneira, o número de mols, então vai influenciar no ΔH. Tudo bem? E aí, claro, a forma alotrópica também influencia. Beleza? Forma alotrópica, lembra que são substâncias simples formadas pelo mesmo tipo de elemento químico, só que se diferem aí de alguma maneira. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui ó, O2 e O3, são duas formas alotrópicas, são duas substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Nós temos carbono grafite, carbono diamante, além dos carbonos fulereno, teboleno, grafeno e assim por diante. Né? Enxofre rômbico e monoclínico são todas formas alotrópicas. A forma alotrópica mais estável apresenta menor entalpia. Bom, a forma alotrópica mais estável é sempre aquela mais abundante. Né? A gente pode falar nessa questão de estabilidade, pode falar na questão da abundância. Quanto mais abundante ele é, então a gente sabe que ele tem uma entalpia menor. Entre oxigênio e ozônio, aqui no nosso nível respiratório, então o oxigênio é mais abundante. A entalpia do oxigênio é menor em relação à do ozônio. O que tem mais aí no seu estojo? Carbono grafite ou diamante? Grafite, então ele tem menor entalpia em relação ao diamante. Tudo bem? Legal. Entalpia padrão, esse é um das definições mais importantes da termoquímica. Estado padrão, 298 Kelvin e uma atmosfera de pressão. Nós vamos ter aí que toda e qualquer substância simples, formadas, né, aquelas que são formadas por um único tipo de átomo. No seu estado ou na fórmula trópica mais estável, né, no estado físico mais comum, nas condições aqui padrão, eles todos apresentam entalpia igual a zero. Certo? Então, qualquer substância simples, Cl2, Br2, né, I2, nos seus estados físicos mais comuns, gás, líquido, sólido. Né? A gente pegar aqui, ó, ferro sólido, sódio sólido, mercúrio, que é líquido nessas condições, certo? Oxigênio gasoso, enfim, todas essas substâncias simples, na fórmula trópica mais estável, no estado físico mais comum aí, eles apresentam uma entalpia igual a zero. Igor, mas você falou que a entalpia é conteúdo energético. Como é que eles têm zero? Isso aqui é um padrão, né? Padronizaram como sendo zero. Não é que eles não têm energia, tem um monte. Mas qualquer substância simples, padronizaram como sendo zero de entalpia.